Revista a seguir, restituição, unidade e definição. Autoridade de Cristo. Bom dia. Vamos então à nossa meditação nas Escrituras Sagradas. Em Lucas, estamos observando quais são as definições de cura e interpretações de curas mentais que geram toda uma cura e um acerto, tanto espiritual como também emocional e físico para o ser humano através das curas que Deus permite, ok? Na vida de cada um de nós. Nós vamos fazer uma oração e depois dar sequência no nome do Senhor Jesus. Vamos então orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esses momentos na tua presença. Nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede, Jesus, de ouvir a tua palavra, de estar, Senhor, ó Deus, meditando naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Meu Deus, Jeová, o Senhor tem toda a liberdade de agir. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem toda a liberdade de operar. Senhor Jesus, fala conosco, age conforme o teu querer e a tua vontade. Segundo a tua misericórdia, a tua graça, nós te pedimos confiando em ti, Senhor, e te agradecemos desde agora para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos? Então, vamos meditar aqui em Lucas ainda, capítulo 11, e agora vamos para o verso de número 14, que diz assim: Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns dentre eles diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Outros, tentando-o, pediam que lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isso porque dizeis que eu expulso o demônio por Beelzebu. Se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, por que os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino dos céus. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo o que tem. Mas, sobrevindo outro, mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte todos os seus despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não acha. Então diz: tornarei para minha casa de onde saí. Chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que te amamentaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Aqui é muito interessante no contexto que o Espírito Santo está falando sobre nós estarmos prontos e ativos no fator de cumprirmos a autoridade de Cristo Jesus e vivemos na autoridade de Cristo Jesus, o fator de nós decidirmos diante de Deus realmente cumprir constantemente a autoridade dele, a decisão da restituição sobre tudo aquilo que Deus queira fazer na nossa vida, independente o que seja, né? Nós somos agentes de restituição, nós somos agentes da restituição de Deus para as nossas vidas, e com essa autoridade de Deus que ele nos concede para restituir, a decisão de definição é nossa. Somos nós quem definimos diante de Deus o que precisamos e o que podemos restituir. Somos o corpo de Cristo. Temos por Deus a missão da restituição, da reconciliação, ministério de reconciliação, tanto dos homens com Deus como da restauração das vidas, seja o estado espiritual, seja o estado emocional e também o estado físico. Então aqui, quando as Escrituras nos falam que Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, ele não falava, ele não agia pelo poder da palavra, ele estava mudo. E saindo o demônio, quando Jesus expulsou, diz aqui,
O mudo falou e maravilhou-se a multidão. Então, uma vez que Jesus decidiu a definição de restauração daquele mudo, ele falou e a multidão se maravilhou. Jesus decidiu redefinir a situação. Muitas vezes, o poder da palavra profética já está em nós. Nós precisamos apenas pôr em ativa aquilo que Deus está esperando. Pôr em ativa aquilo que Deus está aguardando da nossa parte diante dele. Para ele cumprir os milagres que já estão prontos a serem realizados por ele. Ok? Mas algum dentre eles diziam, aí existe aqui aqueles que põem à prova, né? Mas algum dentre eles diziam, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Existem aqueles que não creem em Deus e não querem que outros creiam. Uma vez que se duvida do poder de restauração, da intenção de restituição, não é tanto o poder de querer averiguar a qualidade da decisão de restituição, mas colocar em dúvida, em fraqueza, a vontade de restituição. Na verdade, é desencorajar aqueles que estão tentando tomar uma iniciativa de restituição, uma iniciativa de realmente, diante de Deus, restaurar tudo aquilo que é necessário. Restaurar aquilo que Deus coloca no nosso caminho, pelo poder do nome de Jesus, aquilo que Deus coloca na nossa vida, para nós cumprirmos o propósito e o projeto de Deus. Então aqui é muito interessante quando nós vemos, quando aquele mudo ele é restaurado por Deus e começa a falar através do que Jesus fez, na libertação que Jesus fez. Alguns diziam, ele expulsa o demônio pelo poder de Beelzebul e o príncipe dos demônios. Então, outros tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Então, Jesus explica, né? Quando começa, o que Jesus tanto explica como demonstra para nós? Quando começa a nossa ativação de repreender demônios, expulsar demônios, repreender serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, começamos a agir na questão de restauração, organizar, restituir aquilo que está ao nosso redor, restituir todas as coisas que Deus quer para a nossa vida. O que acontece? Acontece que aqueles que não podem impedir tentam colocar uma certa dúvida para desmotivação daqueles que tentam restituir. E aí é nessa hora que no meio da dúvida, porque a dúvida entra numa definição mental da nossa vida. No meio da dúvida é o momento em que nós precisamos realmente firmar o nosso pensamento, como a própria palavra diz, em Cristo. O que é esse firmar o nosso pensamento em Cristo? Em tudo que Jesus já nos ensinou, em tudo que nós já aprendemos da palavra, e não só em tudo que nós já aprendemos da palavra, mas em tudo o que é a essência de Deus. Firmarmos em Cristo, firmarmos no pensamento de Cristo, na missão de Cristo, na missão do poder da autoridade de Cristo. Qual que é a missão do poder da autoridade de Cristo? Restaurar, batizar, libertar. Porque Ele veio para isso nas nossas vidas. Então aqui fala muito claro quando começa a haver o processo de exercício da autoridade de Jesus. Aqueles que tentam regredir, desmotivar a decisão de definição, de restituição diante de Deus, Jesus explica, olha, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Se fosse demônio expulsando o demônio, ele estava se dividindo, ele estava indo contra ele mesmo. Qual que é o ponto específico aqui quanto à autoridade de Jesus? Se Jesus não decide restituir o ser, se não é da vontade do Pai, se não é plano do Pai a restituição do ser humano, do interior humano, do estado da humanidade, ele estaria sendo alguém que estaria tomando uma atitude contra ele mesmo.
Porque Jesus é a própria ressurreição, Jesus é a própria palavra profética, ele é o verbo, ele é a própria vida, ele é a própria restituição de vida. Ele é a própria essência que traz a manutenção de vida. Então, uma vez que ele traz a própria manutenção de vida, o que acontece? Jesus é o primeiro que não é contrário à restituição. Ele é a favor dela. Por que Jesus é a favor da restituição? Porque ele é a própria vida e a própria ressurreição. Ressurreição nada mais é do que o ponto máximo de restituição. Porque o ponto máximo do estado de vida que decompõe é morte. Uma vez que Jesus passou pela morte, ele passou pela essência máxima de efetividade de ressurreição, de restituição. Então ele ressurgiu. Com isso ele mostra que ele atravessa todos os estados das essências e volta com vida. O que ele quer dizer? Ele vence todos os estados das essências, ele está em todo o poder das essências, sejam as de vida, as visíveis e as invisíveis. Então nisso nós começamos a entender aqui de que Jesus disse, se não fosse plano de Deus, restituição humana, isso seria uma obra contrária. Jesus teria que estar fora da restituição, uma vez que ele deu a vida para a restauração do humano, não é só de um ou dois, é da humanidade. Então, o próprio Jesus está dentro do plano de restituição. Agora, nesse processo, mostra que Deus não se divide com Jesus. Uma vez que o Pai é vida, Jesus também é vida. Uma vez que o Pai é conserto, unidade, restituição, Jesus também é conserto, unidade e restituição. E aí, o que fica é a mentalidade humana. Escolher o pensamento de Deus em Cristo ou escolher as destruições humanas próprias. Então aqui começa a dizer, Satanás põe dúvida. Satanás ele divide a mentalidade humana para não viver na restituição. E se ele estivesse expulsando ele mesmo, ele estaria se dividindo. Então aqui nós vemos um caso interessante porque o que acontece é que aquelas pessoas que começaram a dizer que Jesus expulsava pelo demônio estavam levantando uma hipótese de pensamento natural destrutivo próprio, sem conhecer nem o poder de Deus e sem conhecer a funcionalidade de Satanás, porque Satanás não expulsa Satanás. E aí, Jesus esclareceu a turbulência mental que estava querendo reduzir a eficácia da autoridade de Cristo, né? Explicando que Jesus ele é unido ao Pai e a toda a restituição dele, ok? Se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebul, por que os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente vos é chegado o reino de Deus. Então, o reino de Deus é chegado. O reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Se vocês acham que aqueles que vocês são mais familiarizados estão fazendo a obra de Deus, expulsando por Deus, e eu que estou expulsando os demônios sou pelo diabo, o diabo não se divide. Mas se realmente os demônios estão sendo expulsos, a evidência de que está saindo os demônios dos atormentados, então essa é a definição chegada do reino de Deus. Quando o valente guarda, amado, sua casa em segurança, está tudo o que tem, porque está guardando. Então, quando nós restituímos, nos levantamos para restaurar, para cuidar verdadeiramente daquilo que o Senhor nos deu, nós estamos guardando a nossa casa, guardando toda a obra que o Senhor nos deu, guardando tudo aquilo que Deus nos confiou, guardando toda a promessa de Deus para as nossas vidas, ok? E aí,
diz aqui: mas sobrevindo outro valente do que ele, vence-o e tira-o toda a sua armadura em que confiava e reparte todos os seus despojos. Então diz aqui que ninguém é unido a um propósito se eles são inimigos. Há uma distinção disso. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E aqui Jesus fala em duas questões. Tanto quem não é por mim, no fator de quem não está, aquele que está falando de Jesus está sendo por ele, mas também viver dentro da essência dele. Quem não está dentro da essência dele é contra ele. Quem não é através de mim, não só é por mim, no sentido de escolher Jesus para nós sermos alguém que fala sobre ele, mas quem não está através de mim é contra mim. E quem comigo não une, não restitui, não ajunta, espalha, destrói. Então aqui é bem claro que a autoridade de Cristo Jesus para a restituição, ela é uma missão dada a Cristo, e ele não se divide, ele não é a favor da imobilidade, a pessoa ficar sem atitude, sem ação restituível. Por quê? Porque ele escolheu diante de Deus a vida e a ressurreição. Ele é a própria vida e a própria ressurreição. Ok? Então, ser quem é por mim, quem não é por mim, quem não é através de mim, através das minhas essências, é contra o meu propósito de trabalho de autoridade, o trabalho da restituição. Quem não é comigo é contra mim. 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos. Aqui fala sobre aquele indivíduo que decide restituição e depois para no processo, buscando repouso e não acha, então diz: tornarei para minha casa de onde saí. Chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali, habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Então, a definição específica de restituição contínua, ela é necessária sempre, porque é uma escolha que nós fazemos diante de Deus sobre todas as coisas. Ok? Dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão se levantou e disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, os peitos que te amamentaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Melhor do que todo o acontecimento externo, melhor do que todas as circunstâncias, é aquele que ouve a palavra, está com a palavra ativa no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, acima de qualquer área e circunstância, constantemente, e que guarda, lembra. Guardar significa lembrar da palavra de Deus. Ok? Lembrar em todo tempo, em toda circunstância, em todos os ambientes, em todas as áreas necessárias da nossa vida. Então aqui nós vemos que importante é, uma vez que nós somos filhos de Deus genuínos, que temos a autoridade de Cristo, decidirmos por restituição e continuarmos nessa decisão. E permanecemos nessa decisão constantemente em nossa vida. Porque esse é o querer de Deus, essa é a vontade de Deus, e essa é a auto-entrega a Deus. Nos entregamos mesmo para a reconciliação, para a cooperação do Ministério de Reconciliação de Deus com os homens, a aproximação das essências de Deus sobre os homens. E quando Deus se aproxima, não é só para se aproximar, tem efeito, tem restituição ativa, de obras ativas nesse processo. Agora, não pode haver no processo, nem por causa dos achismos mentais dos outros, que querem reduzir a crença, colocar uma dúvida que desmotiva, nem pela confusão mental humana de outros, e nem mesmo pela ação de que alguns começam o processo de restauração e desistem de serem completos, trinos reais na restituição.
Quando o indivíduo desiste de ser trino real na restituição, começou um processo de libertação, de definição restituível, os demônios saem. Mas aí, aquele indivíduo desiste da restituição, os demônios voltam. Então nós temos que ter muito cuidado em ter a definição de restituir e permanecer nessa escolha, porque somos herdeiros ativos, filhos de Deus genuínos, que possuem a autoridade de Deus para toda a restituição do ser. Amém? Nós vamos orar e agradecer a Deus por esses momentos diante dele, por esses instantes que estivemos na sua presença. Vamos agradecer a Deus por sua palavra aos nossos corações. E semana que vem seguimos mais no nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos, ó Deus, por todo o teu poder, por toda a tua palavra, por toda a tua essência. Seja a tua liberdade, Senhor, sempre mais as nossas vidas e os nossos corações. Nós somos dependentes de ti. Declaramos a ti o nosso amor, declaramos a ti a nossa dependência, louvamos o teu nome pelo teu poder, por toda a eficácia da tua restauração e restituição a todas as áreas e a todas as nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós pedimos e te agradecemos desde agora para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe. Um forte abraço. E hoje a minha gatinha, vocês viram, ela quis participar um pouquinho aqui. Deus abençoe e até mais.